Paulo e hoje nós vamos pintar uma toalha de banho com uma linda paisagem de pôr do sol, com um casal romântico. E o texto que eu escolhi está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 21, que diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui nós temos o risco. Eu fechei aqui do lado porque eu vou aplicar aqui um acabamento com o stencil pro ladinho. Então eu vou pintar só esse meio. Esse stencil aqui, se eu não me engano, é da Opa, não tem marca nenhuma aqui não. Mas você pode colocar qualquer stencil ou até mesmo recortar um papel e fechar aqui o teu espaço, tá? Não se preocupe com isso. Eu vou colocar diluente aqui em toda essa área do céu. Tô usando um pincel número 10 e o diluente é esse aqui. Você viu que eu protegi aqui em cima com um pedaço de fita crepe e aqui embaixo também. Agora, eu vou usar esse mesmo pincel e um pouquinho do azul hortênsia. Mas veja um detalhe. Eu vou trazer esse azul hortênsia até mais ou menos aqui, ó, a metade do espaço do céu. Assim, ó, eu começo colocando lá de cima e venho limpando o pincel. Começo lá de cima. Aqui, ó, dos ladinhos, dos dois ladinhos, eu vou passar com o pincel assim bem deitadinho. Daí eu consigo ficar bem certinho ali em cima do risco. Não esfregue o suficiente para tirar esse desenho dos galinhos ali. Troquei de pincel porque aquele meu pincel tava com uma sujeirinha que ficava saindo, tipo isso aqui. Esse também tava com sujeirinha. Essa parte aqui do azul hortênsia é bem lisa, então não vai ter dificuldade nenhuma. Mais ou menos até o final. Você viu que eu comecei aqui, ó, forte, e ele foi ficando leve, 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 leve até sumir. É assim que você vai fazer. Aqui, perto do sol, eu vou deixar o azul um pouquinho mais recuado. Vou colocar só aqui, eu vou deixar um pouquinho mais de espaço. Agora, lava teu pincel e você vai usar um pouquinho do areia. O areia você começa aqui de baixo, grudadinho aqui na montanha, e você vai subindo com ele, limpando também o seu pincel. Olha, coloco aqui e venho limpando o meu pincel. Ele vai chegar encontrando o azul, mas não vai ficar uma divisão forte entre as duas cores. Evita passar a areia por cima do azul, porque vai ficar esverdeado. Pouco, mas vai ficar. Eu vou trazer um pouquinho mais do areia aqui. Ele vem sumindo. Agora, eu nem lavei o pincel e vou pegar uma pinceladinha de pêssego. E com o pêssego, eu vou fazer aqui em volta do sol. É bom já ir esfregando um pouquinho o pincel em cima do risco, pra gente poder sumir com esse risco. Olha, o pêssego vai crescendo arredondado. Aqui, você pode chegar ele pertinho do azul, não tem problema, porque vai ter uma porção de matinhos ali. Então, se ficar esverdeado, não tem problema. Eu vou puxar esse pêssego aqui, ó, toda essa borda em cima do areia. Bem devagarinho, bem suave. Nem levei até o final, porque a cada espaço que vai se afastando do sol, vai ficando, a cor vai ficando mais suave, vai sumindo.
Agora eu vou pegar uma isca de laranja. Tira o excesso. Começa aqui, ó. Em volta do sol. E por aqui até encontrar a cabeça que já sumiu. Vai cobrir o areia? Não, não precisa. Tem que ficar bem suave. Tá, aqui é um pouco mais brilhante. Então, eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. Amarelo ouro, tiro o excesso e eu venho com ele aqui, ó, em cima do laranja. Você viu que é pouquíssima cor. Então, só aqui nós já temos 1, 2 e 3 cores. Agora, eu pego outro pincel, um pincelzinho número 2. Eu vou colocar uma pinceladinha de branco aqui, ó, dentro do sol. Lavo o pincel e vou colocar o amarelo limão para fazer a linha. Aí, eu vou passar o pincel bem de leve em cima da divisão entre laranja e amarelo limão. Não é para ficar aquele espaço muito limitado, muito certinho. Tirei aquela linha. Agora o pincel sujinho de amarelo ouro. Eu vou usar o laranja aqui para limitar um pouquinho mais e cobrir. Percebi que o meu risco tá aparecendo ali. Então, eu vou cobrir o risco com laranja. Bem de leve. Vou pôr mais um pouquinho do branco aqui dentro. Essa parte fica secando, enquanto isso a gente vai fazer aqui a água. Agora nós vamos pintar a água e eu vou continuar aqui, ó, com o pêssego. Eu vou fazer essa partezinha aqui, em volta do reflexo. E ele vem mais ou menos até aqui, ó, o fim do reflexo. Que também ele cresce um pouquinho assim. Pêssego. Agora, eu vou lavar o pincel e vou usar um pouquinho do amarelo ouro. O pincel tá sujinho. Eu vou fazer assim, ó, como se fossem umas linhas. Agora não fica misturadinho igual o de cima, não. E por último, um pouquinho do laranja. É bem pouco, mas também é assim, ó. Você vai batendo o pincel e dando uma puxadinha. Lavo no pincel. Troco de pincel, porque agora eu vou usar de novo o pincelzinho número 2. Eu coloco um pouquinho do branco aqui dentro. E eu vou colocar o amarelo limão do lado de fora. Aqui não pode ficar reto. Então, vai fazendo assim, ó, dando batidinhas com o pincel. Mais um pouquinho. O meinho continua branco. Mais um pouquinho, que eu quero sair lá de cima. Um pouquinho do amarelo ouro. Ele ajuda a deixar a cor um pouco mais vibrante. E esse amarelo ouro é um espaço assim, ó. Aqui e aqui. Pra cá e pra cá. Mais ou menos 1,5 centímetros. Agora eu vou voltar com areia. E o areia vai nessa área aqui, ó. Onde terminou o amarelo. Você viu que eu tô dando pincelada na horizontal. Já passo aqui.
no meio da cabeça. Pode cobrir o risco, porque o risco vai aparecer. É até mais ou menos aqui, ó, essa parte da cabeça. Aqui eu venho até um pouquinho mais. Agora eu vou colocar do lado de lá o areia. Ele vai toda essa área aqui, ó, é mais ou menos a distância que tem em cima, até aqui a altura do barquinho. Desse último barquinho. Se quiser passar por cima do barquinho, pode passar, que vai aparecer manchinha depois. Na verdade, é só uma manchinha mesmo. Eu vou deixar só esse maiorzinho aqui. Tô preenchendo com o pincel pequeno, mas poderia estar usando um maior, tá? Mas ele já tava sujinho. Continuando. Eu tenho aqui uma passagem de cor que tem que deixar mais esfumadinho, porque se eu trouxer o azul aqui e misturar, vai esverdear. Então, eu tô usando o pincel número 10 só para fazer sumir esse areia aqui. Não coloquei tinta, só a tinta que eu tinha, eu já tô espalhando de leve. Agora eu vou lavar o pincel e vou trabalhar com o azul. Azul hortênsia no pincel, começo aqui, ó, desse lado. Você viu que eu tenho um pedacinho bem pequeno aqui onde eu posso colocar o azul. Eu coloco o azul e aqui eu vou fazendo assim, ó. Eu vou entrando de leve, sem esfregar muito, para não ficar muito verde. Até aqui, porque aqui já tem uma outra sombra. E agora o lado de cá. Esse espaço aqui também, tô colocando o azul hortênsia. Cuidado para não deixar esse espaço que é azul até ali, sem sair esse azul pro lado, tá? Não pode ficar um espaço azul e esse areia descer até aqui, por exemplo. Você tem que ter uma continuação. Azulzinho. Vou pegar aqui um pouco do azul, pincel um pouquinho sujo de azul e também eu vou fazer assim algumas linhas com esse azul em cima do areia. Até aqui, ó, onde eu tenho esse 1, 2, 3, o terceiro barquinho. Ele fica até meio acinzentado. Isso. Acho que eu vou chegar com esse azul aqui no cantinho também. Agora, antes que seque, eu vou pegar o pincel 2 de novo, o azul inverno. Ele é um pouquinho mais escuro. Olha como que fica. Eu tô fazendo um pouquinho de linha. Aqui vamos deixar assim meio manchadinho. Aqui eu já não, aqui não é reto, ele faz assim uma ligeira curvatura. A fotografia que eu estou olhando, ela vai fazer isso aqui, ó. Então eu vou trabalhar assim também com esse azul. Aqui para baixo você vai trabalhando assim. Pega um pouquinho do azul e vai fazendo manchas. E essa parte aqui bem embaixo fica um pouco mais escura. Então pode já colocar um pouquinho do azul inverno. Se você não tem azul inverno, pode misturar um pouquinho de cinza lunar no azul hortênsia, que vai dar um tom muito parecido. Vou deixar aqui também um pouquinho mais escurecido, porque tem sombra aqui desse morro.
E nesse espaço aqui, eu vou pegar um pouquinho do laranja, bem leve. Agora, como eu já passei o diluente ali naquela área do morro e da montanha, então eu já vou trabalhar essa parte. Eu vou usar para colocar ali naquela parte o cinza chumbo. Eu vou preencher, porque aqui é uma coisa que está muito longe. A gente não enxerga detalhes. E aqui, ó, eu venho colocando só o pincel. Aqui vai ficando bem mais estreitinho. Aqui fica um pouquinho mais gordinho. Aqui só passa a linha bem de leve. Lavei o pincel e sequei. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o pincel aqui, ó, por baixo, para tirar, para quebrar aquela linha. Só tô esfregando o pincel de leve, tá? Aqui cresceu um pouco, mas ele ali tem muitos barquinhos. Minha mão já tá fazendo sombra, mas você vai colocar uns pontos assim, ó. Embaixo não é uma linha muito retinha. Você vai deixando manchinhas, saindo para baixo aqui da linha mesmo. Ó, aqui vamos pôr um pouquinho maior. Aqui também tem algumas. Restinho de tinta. Pronto. Já nessa partezinha aqui, você vai pegar um pouquinho do laranja e vai passar em cima. Um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro lado. Aí. Essa parte aqui, ela tá um pouco mais próxima. Eu vou usar o sépia. Uma porção de pinceladas aleatórias. Agora eu vou pegar o cinza e vou fazer um batidinho aqui, ó, junto com esse sépia. Aqui na parte de cima não pode terminar assim, retinho. Você tem que deixar crespo, porque aqui são arvorezinhas que estão muito distantes. A gente só vê a silhueta, mas assim, bem crespa. E aqui embaixo, eu vou colocando a tinta assim, ó. Descendo, mas também não deixa certinho, não é uma linha reta. Você vem colocando, deixando aparecer um escurinho ali. Em cima daquele azulzinho que a gente tinha colocado. E a gente tem uma sombra. E olha como eu vou fazer. Eu só tô puxando. Apertando um pouquinho mais o pincel. Agora, isso daqui tá bem molhado. Peguei o pincel número 2. E vou fazer algumas linhas sem tinta. Assim. Ó, sujinho lá em cima. Não tirei aquele irregular daqui. Chega até o final. Pronto. Os barquinhos, eu vou usar o pincel 0 e vou preencher. Eu tô usando o cinza. Esse daqui é um pouquinho maior. Ele tá um pouquinho na frente, ele tá mais pra frente. Do mesmo jeito que eu fiz aqui pra cima, eu vou fazer aqui, ó, só uma sombra. Ele veio aqui, ele abre assim. Eu só tirei aquela linha de baixo. Aqui também um pouquinho. Aqui também um pouquinho.
Nesse maior aqui eu vou reforçar a linha de baixo. E a gente consegue enxergar uma luz aqui assim, ó, aquela faixa que atravessa, né? Certamente é de branco. Eu tô colocando aqui de areia para não ficar tão nítido. E essa partezinha aqui é bem retinho, a gente enxerga bem certinho. Aqui em cima eu tenho muitos galinhos. Coloquei um pouquinho, mas você vai ter que fazer bem mais. E eles são muito finos. Vou pegar outro pincel zero meu aqui, que tá bem fininho. Aí você vai fazer aqui, ó, bem em cima do sol, você pode realmente fazer só o que tem aqui. Ou nem fazer. Quer ver? Agora, aqui, você vai ter que fazer. Ó, galinhos finíssimos. Ui, nunca faça isso. Bater daqui e levar pra lá. Bate lá e vem pra cá. Por quê? A ponta do galinho, sempre ela tem que ser mais fina. E se você fizer assim, onde você bate o teu pincel, fica gordinho, fica mais grosso. Então, sempre bata o pincel lá em cima e puxa, fazendo a pontinha com o restinho da tinta que você tem. Eu vou fazer aqui uns galinhos e já mostro pra você. Olha, já fiz aqui um monte de galinhos. Agora, eu peguei o pincel número 2, eu vou encher ele de tinta e eu vou fazer batidinhos. Eu vou começar por aqui, essa área que ela é bem cheia, mas eu vou fazendo assim, ó. Eu tô fazendo folhinhas. Não é para deixar assim, tá? Com bolinhas. Você vem batendo quase que um em cima do outro. Aqui atrás fica bem cheio. E à medida que vem pra frente, aí aquele restinho de tinta do teu pincel vai fazer esse movimento aqui, ó. Olha como vai surgindo, como se fossem folhinhas. E essas folhinhas são bem miudinhas. Então, aqui atrás você bate o pincel com vontade. Aí aqui na frente, você só encosta. Vai ter pouquinha tinta, você só vem fazendo aqui, ó, só um tiquinho. Aqui fica mais cheio. Esse canto aqui também é bem cheio. Onde tem galinho, você deixa o galinho aparente. Eu quero descer aqui, a gente tem uns galinhos que descem um pouco mais. Só que a gente não precisa preencher tudo aqui. Acho que eu vou até pegar um pincel maior. Aqui um número 6. Eu posso deixar aqui mais preenchido. E aqui menos. Com os galinhos aparentes. Aqui não tem muito. É só assim uns pouquinhos. Esse canto vou deixar um pouquinho mais cheio. Aí agora eu venho com o pincel zero, vou colocar pouquíssima tinta e ainda vou fazer assim, ó. Carrega o pincel e faz folhinhas minúsculas. Não vale colocar um galinho com folhinha dos dois lados só. As folhinhas, elas se cruzam. Elas aparecem assim de monte. Não é uma coisa muito certinha. Olha como eu tô colocando manchinhas e pintas ali por dentro. Não faça isso daqui, esse acabamento só na beiradinha, que vai parecer outra coisa. Você tem que fazer aqui na beiradinha e depois aqui pra dentro. Aqui, ó, essas áreas também você tem que pôr alguma coisinha
para não ficar assim tudo penduradinho. Lembrando que um vai para lá, um vem para cá, eles ficam cruzados. E sempre termina assim, ó, bem pequenininho. Aqui é um pouquinho mais baixo, daí aqui mantenha essa distância mesmo. Eu já passei diluente aqui nessa parte e agora eu vou usar o siena. Eu não vou preencher totalmente, mas vou fazer assim, ó, coloco a tinta e sujo pro lado. Como tem diluente, essa tinta mesmo assim esfumadinha vai ficar ali, não vai sumir. Ó, fiz uma sujeira, vou fazer do lado de cá também. Coloca uma pincelada boa de tinta e dá uma esfregada. Aqui tem um pedacinho. Agora você vai pegar o sépia e vai começar aqui, ó, nessa partezinha aqui de cima. Você vai batendo o teu pincel, porque aqui não vai ficar uma linha, que é tipo um matinho. Agora você tem que deixar bem crespinho. Até aqui no cantinho. Aqui você viu que tinha um risco? Tem um risco. Então, você vai descer com um pouco desse sépia assim, ó. Aqui pra baixo tem uma porção de manchas. O siena, ele foi uma base. Ele não é pra ficar esse espaço assim amarelão, tá? Você vai batendo o pincel com o sépia em cima, fazendo manchinhas, como se fossem pequenos arbustos, e vai limpando o pincel em cima do siena. Olha como ele vai ficar, é pra ficar desse jeito aqui. Manchinha, manchinha, sempre com batidinho. Aqui eu vou chegar com o sépia, dar uma limpada no pincel, só para não ficar aquele contorno separado do resto do chão aqui. Assim não. Então, tira essa linha que ficou aqui do lado esquerdo. Aí, acentuar um pouquinho aqui onde tinha o risco. É uma depressão que tem no terreno. Assim. Agora, o outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito. Começar aqui no cantinho. Venho subindo pra cima do siena. A beiradinha também toda crespa. Aqui a gente tem uma parte mais escura. Aí, aqui umas linhas assim, meio que atravessando. Um pouquinho mais de siena para chegar aqui, ó, pertinho do corpo dela. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um número 2, porque a gente vai trabalhar aqui o casal. Essa parte aqui, você viu que no meu risco aqui ficou uma coisa bem redonda. E eu vou tentar depois com o pincel 0 fazer aqui o contorno do rosto deles. No teu risco, eu vou deixar bem certinho, tá? Não se preocupe. Que eu tô trabalhando com o sépia para fazer o cabelo dela. Tô preenchendo mesmo com o sépia. Agora eu vou pegar um pouquinho do siena no pincel e vou começar aqui, ó, fazendo a separação entre o cabelo e a roupa. Inclusive aqui no cabelo também tem um pouquinho do siena. Essa parte aqui, siena. Aqui a gente tem um braço e a gente vê essa parte mais clara.
Agora, o resto eu vou preencher com sépia. Você viu que ficou um pouquinho de siena aqui na roupa? E aqui no meio desse braço aqui também a gente tem o sépia. O siena, ele só vai separar aqui e aqui. Mas é só uma nuance. A roupa dele também eu vou colocar o sépia. E para diferenciar um pouquinho aqui, eu vou usar agora o cinza chumbo. E com o cinza chumbo, eu vou fazer aqui, ó, em cima do cabelo dela, manchinhas. E vou fazer aqui também, ó, no casaco, saindo de baixo, eu vou subindo, fazendo manchinhas. Isso é para diferenciar do fundo. A cor vai ficar um pouquinho diferente. Aqui o dele também. E agora eu vou colocar aqui, ó, no rosto deles, o siena. Rosto, pescoço. Aqui eu já vou pegar o sépia. Só que essa parte de siena, ela não fica no siena, ela é escurinha também. Então, agora, em cima desse siena, eu vou batendo um pouquinho do sépia. Você viu que vai ficar um tom diferente, só que é escurinho também. Ó, não é o siena puro. Essa parte aqui, ela fica mais escura, que é a parte do cabelo. O rosto dela também tem essa mesma cor. Como a gente já tem o siena, é só fazer batidinhas com o sépia por cima, que você vai ter essa cor. O cabelo dela veio muito pra frente aqui. O rosto é assim, um pouquinho mais enviesado. Ó, deixando essa parte aqui assim, encostadinha, a gente já vê o casal. Agora eu vou fazer assim, ó. Peguei laranja e siena juntos no pincel. E aqui a gente tem no cabelo uma luz, aí desce aqui, mais um pouquinho, siena e laranja. Aqui a gente tem assim é uma luz que é o cabelo dela que tá pegando aqui, aparecendo. Mais um pouquinho, e aqui a linha da blusa, que vem até aqui. Esse aqui tá muito forte, tem que dar uma escurecidinha. A gente enxerga uma nuance muito pequena. Essa linha aqui, meio siena, meio laranja, a gente vê também aqui, ó, atrás do cabelo dele, bem no contorninho. E um pouquinho aqui, ó, na blusa. E essa blusa faz um movimento diferente aqui. Vem pra cá, depois vem pra cá, depois desce. Esse é o reflexo do sol aqui que tá batendo. E a foto fez uma cor bem bonita. Vou arrumar aqui também. Aqui bem reto, depois desce assim. E depois um risquinho assim. Você pode
observar no teu desenho que eu vou passar esse desenho bem certinho. Aqui, ó, peguei sépia e cinza, só para fazer aqui mais ou menos o contorno do rosto dela. Percebi aqui que o meu laranja e o siena tá sumindo, então eu vou colocar em cima disso uma linha de amarelo limão. Agora não vai sumir. Aqui, ó, aqui também. Aqui no ombro dela. Só vem até aqui, tá? Porque aqui não tá pegando luz direta. Aí, esse reflexo não vai sumir. Agora, eu vou pegar o pincel número 2 de novo. Eu vou colocar o branco aqui dentro desse sol. E vou crescendo. Depois, eu vou colocar aqui, ó. Bem embaixo, tá vendo? Aqui um pouquinho maior. Depois, vem diminuindo. E eu vou colocar um halo em volta de amarelo limão. Já tá seca essa parte, então o amarelo limão vai pegar. Dá uma limpadinha entre o limão e o branco, mas dentro vai ficar bem... Dentro vai ficar bem branquinho, tá? Bem clarinho. E agora, bem de leve, eu vou batendo o pincel em cima do contorno do amarelo limão. Isso, para ele não ficar com uma linha muito rígida. E eu vou voltar agora com o pincel 0, colocando um pouquinho do amarelo limão em volta desse reflexo branco. E são linhas, tá? Aqui, ó. Vem diminuindo, diminuindo. Aqui ele dá, o branco dá uma crescidinha de novo. Pincel 2 novamente. Vou pegar um pouquinho do sépia. Agora que já secou aqui, você viu que quando a gente trabalha com sépia sobre o diluente, o sépia fica assim meio marrom. Então, eu tô pegando de novo o sépia e tô batendo um pouquinho, umas pinceladinhas em cima desse marrom. Algumas, não é para encher tudo, é só para deixar um pouquinho mais forte a cor nesse canto. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E agora, mais um pouquinho, e eu vou fazer uma linha aqui, ó, com o sépia. Essa linha não é aqui embaixo, tá? Isso aqui é como se fosse uns... eu não consigo enxergar direito na foto. Aqui tem uma porção de barcos, então a gente deixa assim só as sombras. Mas esse pedacinho não tem, então vai ficar bem retinho. Deixando aqui um pouquinho mais crespinho aqui o cabelo dela. A pintura está pronta. Agora, nós vamos tirar aqui a fita crepe. E eu vou colocar a fita um pouquinho para fora. Eu vou posicionar aqui o stencil. E é claro que depois eu vou ter que fechar um pouquinho aqui, porque ele vai sair. Ó. O meu stencil, como você viu, ele não encaixa perfeitamente aqui, porque ele é mais curto. Então, eu dei uma puxadinha para cima, puxadinha para baixo. Eu vou trabalhar aqui com o sépia. Ó, pego a tinta, eu tô trabalhando com um pincel número 10, que tem cerda. Você pode trabalhar com um pitô, com uma brochinha, ou um pincel normal mesmo. Pega a tinta, tira o excesso de tinta todo. Aí você segura, se quiser pode pôr uma fita crepe aqui para grudar ele, para você não correr o risco de mexer, né? Começa aqui, ó, deixando mais forte. Aí, à medida que vem saindo, você vai deixando o pincel mais leve, mais suave.
porque você vai sair para fora. Sempre que você carregar de tinta, coloca ali de novo e daí vem trazendo, limpando o teu pincel. Olha como ele vai ficando bem suave aqui, ao passo que aqui dentro fica bem mais escuro. Ó, tô apertando o pincel. Agora aqui eu já vou deixando ele bem leve. Começo sempre no cantinho de novo. Cuidado, porque nos cantinhos assim, às vezes o pincel, o stencil levanta por causa do relevo que tem aqui. Então, você não pode tirar o pincel e fazer esse movimento, e daí a tinta vai entrar por dentro, por baixo. Ó, mais ou menos a mesma distância de cima e de baixo. Agora, a gente continua segurando e dá uma levantada para sentir como é que ficou. Olha, eu achei que ficou bem legal. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, uma pequena linha, esfumado também, porque eu não vou preencher tudo isso, todo esse espaço que sobrou. Então, eu vou deixar aqui, ó, mais fortinho. Isso vai virar um enfeite ainda. Olha. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado agora. Já vou tirar aqui só para você sentir. Olha que legal que ficou. Agora eu vou pôr da mesma forma do lado de lá. Olha só como ficou o trabalho concluído. Esse é o pastor Paulo Davi, ele é ministro de adoração na igreja onde eu sirvo. Para quem não sabe, é a primeira igreja batista de Curitiba, a PIB de Curitiba. Eu agradeço porque ele gentilmente me cedeu permissão para eu poder utilizar essa foto e fazer um vídeo aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado. E para quem quiser apoiar o canal, tem o link na descrição do vídeo. Lá você encontra todas as informações de como fazer isso. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Mércia, que mora em Minas Gerais. Ela faz parte de um grupo de pintura do projeto chamado CRAS, onde a monitora Meire Honorato também é minha aluna virtual e ambas seguem o canal Sonalu Pinturas. Mas o destaque de hoje é você, Mércia. Parabéns pela pintura e receba o meu beijinho carinhoso.